Pois bem, estou de volta para mais um bloco aqui na programação da TV Meridional Band, deputada federal Mariana Carvalho. Vamos falar sobre a atuação da senhora lá na Câmara dos Deputados. Em se tratando de recursos, o que foi possível nos últimos tempos para Rondônia, já que só para Porto Velho 200 milhões de emendas? Adilson, durante esse período, são quase 8 anos de mandato como deputada federal, foram muitos recursos para os 52 municípios. Eu tive essa atenção e esse compromisso com todos os municípios do estado de Rondônia. Tive a oportunidade de colocar recursos para ajudar em todas as áreas, na saúde, na educação, no agronegócio, numa condição de ajudar os nossos pequenos agricultores, pequenos empresários do estado, também na questão de asfaltos, de maquinários, para ajudar numa condição que a gente possa desenvolver o estado. E a gente percebe que, independente das votações e das lideranças que você tem nos municípios, nós somos apenas 8 deputados federais e nós temos que ter esse compromisso de atender todos os 52 municípios. E, através disso, tive essa oportunidade de fazer com que todos os municípios do estado de Rondônia tivessem recursos para a gente ajudar o desenvolvimento e uma condição também de atendimento da saúde, deputada, de qualidade. Para a gente entender um pouquinho, a senhora foi eleita com uma grande maioria dos votos em Porto Velho. Desde o início do mandato, salvo eu engano, a senhora sempre teve uma preocupação de olhar Rondônia como um todo. Isso era já uma premissa propriamente de perspectivas para o Estado mesmo, né? Independente dos próximos cargos que a senhora ocuparia. É uma visão de Rondônia que a senhora teria? Porque é muito comum o parlamentar ele focar mais naquele reduto. A senhora, é claro que proporcionalmente a gente entende que a capital exige o maior investimento, mas ao longo do tempo a gente tem observado que Rondônia inteiro tem conhecido a deputada. Na verdade, Porto Velho acaba sendo a capital e tendo essa centralização por ter uns investimentos maior, por uma condição de receber pacientes. O hospital de base está aqui, o João Paulo II está aqui. Temos outros investimentos que, às vezes, recursos destinados a Porto Velho não vão ao CNPJ de Porto Velho, mas atendem a capital. Um grande exemplo é uma emenda de 100 milhões de reais, que é para maternidade de urgência e emergência, para atender todo o estado, mas que fica aqui em Porto Velho, mas o CNPJ que vai é do governo do estado. E dessa forma, então, às vezes, muitos recursos acabam vindo para a capital para atender todo o estado. Mas a gente precisa ter essa visão de estado. E nessa visão de estado e visão municipalista com todos os municípios, foi o que me deu essa oportunidade de não apenas enxergar um local que eu tive mais votos, ou locais que eu tive menos votos, ou onde você não tem um vereador, ou onde o prefeito não é um parceiro, mas a gente tem que ter essa atenção. Se eu fui eleita para ser deputada federal por Rondônia, eu tenho que ter essa atenção com todos os municípios do estado. E foi dessa forma que eu conduzi esses quase 8 anos de mandato, fazendo com que recursos chegassem em todos os lugares, nos distritos, nos municípios grandes, municípios menores, atendendo as demandas e principalmente, Adilson, ouvindo as pessoas, que isso é extremamente importante. Nessa forma de ouvir as pessoas é que nos dá a oportunidade de atender o que aquele município precisa. Não adianta eu querer colocar um caminhão-pipa no município que não precisa. Não adianta eu mandar uma ambulância para um município que ela não precisa. Então você precisa ouvir as pessoas. E foi dessa forma que conduziu o mandato durante todos esses anos. Deputada, se fosse para nós pedirmos aqui, qual o legado que a senhora acredita que pode estar deixando na condição de deputada? E vou um pouco mais adiante, não só como deputada, mas da vida pública até agora da senhora. Acho que trabalho e principalmente a forma de ouvir e de tentar atender todas as pessoas e todos os municípios. E principalmente numa condição de ter tido um papel fundamental na saúde do nosso estado. Vejo que durante esses anos a gente conseguiu ajudar muitos os municípios. Estamos trazendo, como eu disse, essa grande emenda de 100 milhões para essa construção desse novo hospital de urgência e emergência materno-infantil e também numa condição de um grande trabalho durante esse momento da pandemia. E a gente fica muito feliz, porque a forma da credibilidade que a gente passou a todas as pessoas do nosso estado é o que nos dá, por tanto tempo, poder continuar andando nas ruas de cabeça erguida, sem ter nada que abone a nossa conduta, a nossa história, o nosso trabalho, porque me sinto realmente vocacionada a estar aqui, trabalhando diariamente para fazer o melhor pelo estado de Rondônia. Acredito num estado forte, num estado pujante, num estado que precisa dessa atenção de ponta a ponta do estado e é dessa forma que a gente conduz. Então, acredito que durante esses anos a gente conseguiu deixar já essa marca e essa história na política de transformação e uma política diferente, uma política que mostra
que a gente acorda e vai dormir com o coração cheio de vontade de fazer a diferença pelos rondonienses. Destinar uma emenda não é simplesmente dizer, olha, está aí o recurso. Vai um pouco mais adiante, né, deputada? Muito Como é que a senhora mais além. administra isso? É importante, sim, detectar o problema, destinar o recurso, mas o recurso precisa ser aplicado. Esse é um cuidado que a senhora tem tomado também? Isso é um desafio, porque existe uma diferença muito grande do papel do legislador para o papel do executivo. Eu sou legisladora, eu não sou executora, mas a partir do momento que você escuta as pessoas, recebe esse pedido e a gente faz com que esse recurso chegue lá na ponta, a gente precisa ter todo o acompanhamento de fazer que a emenda federal ela chega aqui na ponta, precisa de projeto, muitas vezes o processo é muito burocrático e a gente precisa ter equipes de pessoas ao nosso redor que também esteja lá vendo se aquele projeto está pronto, qual é a falha do projeto para ser corrigido e a partir desse momento a gente ter uma condição de fazer que ele chegue aqui na prática e que ele aconteça e seja executado e principalmente que a entrega deste projeto, desta emenda parlamentar, ela possa acontecer. Isso é um grande desafio. Já perdemos muitos recursos. Infelizmente, às vezes, as prefeituras não têm condições de poder fazer o projeto, perdem o prazo e o recurso acaba retomando e indo para o fundo, né, nacional, às vezes, que seja de qual ministério que ele foi feita a indicação. Isso é muito triste, mas graças a Deus a gente tem conseguido fazer com que muitas emendas se tornem realidade, saiam do papel e aconteçam essas entregas. Esses dias mesmo, eu estava já no interior fazendo entregas. Aqui em Porto Velho fizemos a assinatura da ordem de serviço da maternidade municipal. Temos várias obras acontecendo. A Prefeitura de Porto Velho hoje tem mais de 30 obras em execução e muitas delas são com recursos através das nossas emendas parlamentares do nosso mandato. Eu queria até mandar um abraço para os nossos espectadores ali da região leste da capital, parte do Ulisses Guimarães, Marcos Freire, e uma via que eu uso constantemente, até porque eu moro para aquela região ali, né, que é a Estrada dos Periquitos. Tem uma obra que vem sendo desenvolvida ali que tende a ser um divisor de águas para aquela comunidade, que é a maior comunidade da capital do estado. O setor leste da capital tem a maior população, tem um comércio que está cada vez mais pujante e que, lamentavelmente, tem uma entrada de quem vem pela BR que ainda não é à altura do que significa aquele bairro. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre aquele projeto e se a coisa realmente vai de vento em popa ali, aquilo deve acontecer num curto espaço de tempo, não é responsabilidade da senhora, evidentemente, é o município que está executando, mas com boa parte do recurso, é total o recurso destinado através da deputada. Eu fico feliz porque a Zona Leste sempre me abraçou, me acolheu, me recebeu e me deu a oportunidade, através de muitos votos também, de poder estar aqui representando todo o nosso estado de Rondônia. E ali era uma região que muitos moradores sempre me pediam, pela falta ali de acessibilidade com segurança, a questão da própria iluminação, que antigamente era muito escuro, não ter um espaço adequado para o esporte, para o lazer, e a gente vai transformar aquela região numa questão ali como se fosse um espaço alternativo. Então é uma emenda de quase 7 milhões com parceria da Prefeitura, que eu agradeço muito ao nosso prefeito Dr. Hildo, ao meu irmão, vice-prefeito Maurício, por essa oportunidade de fazer com que essa obra esteja acontecendo. Vamos conseguir fazer a calçada, que infelizmente hoje não tem, uma ciclovia, fazer com que tenha a sarjeta, meio-fio, toda a questão logística, com a iluminação que já está ali, mas com uma condição de qualidade, colocando academias ao ar livre e dando a oportunidade que a região da Zona Leste vai ganhar esse grande presente, que é a Estrada dos Periquitos. Vai ser quase o espaço alternativo da região leste. Exatamente, essa é a nossa intenção. Porque nós temos ali, paralelo à região leste, os bairros, que eu citei alguns deles aqui, nós temos o Bairro Novo, que é uma outra cidade, né, dentro de Porto Velho. Ali tem cerca de 20 mil pessoas, são mais de 4 mil unidades habitacionais. E tudo vai ser contemplado por este local de lazer e também de embelezamento da entrada, né, que passa a ser um portal para a região leste aqui da capital. Dentre tantas outras emendas que foram destinadas pela deputada, acho que a gente ficaria aqui 1, 2 ou 3 programas, né, só pontuando essas questões. Mas a gente queria seguir um pouco adiante. A senhora está ainda como deputada, se licenciou do cargo, porque tem um outro foco exatamente neste momento. A senhora está se colocando à disposição do estado de Rondônia para ocupar uma vaga como senadora da República. Nós já tivemos, inclusive, senadora por Rondônia, eu não lembro pela história da política, já tivemos? A senhora, então, hoje pode ser uma das senadoras que vão passar lá pelo Senado num momento muito delicado, porque o Senado hoje ele vem sendo muito contestado pela postura daqueles que lá estão, justamente, talvez, pela omissão
de um dos papéis que tem este Senado da República, que é de fiscalizar a nossa Suprema Corte. Isso está na pauta da senhora? Como é que é o olhar da senhora para esse momento que o país atravessa? Sem dúvida, e é esse um dos motivos que fui motivada a participar desse processo e me colocar como candidata ao Senado. Eu vinha candidata para a deputada federal e recentemente, ouvindo as pessoas, ouvindo um chamado, os amigos, nossas lideranças, inclusive a própria presidência da República, o presidente Bolsonaro, nos pediu para vir colocar à disposição o nosso nome como pré-candidata ao Senado. E eu percebo que nesse momento a gente precisa trazer essa credibilidade e essa força ao Senado e à voz da população, numa condição que nós temos ali 81 senadores e a gente precisa ter pessoas que tenham esse compromisso com o Estado e com as pessoas. E dessa forma, me coloco a essa disposição de ir para esse novo desafio, para essa nova missão como pré-candidata ao Senado. E a gente percebe que esse conflito de instituições que acontece hoje no nosso país, ele enfraquece muito a força que o Brasil tem e a forma que podemos fazer com que ajude na contribuição do Congresso Nacional. Então a gente precisa ter muito cuidado e muita responsabilidade na hora das escolhas dos votos. E esse voto para candidaturas ao Senado e de deputados federais, ele tem uma responsabilidade não só apenas com o Estado, é uma responsabilidade com o Brasil, com o crescimento do Brasil, com pautas importantes e dessa forma a gente vê que hoje essa credibilidade, através do nosso mandato como deputada federal e principalmente, como você perguntou, das emendas durante esse período de deputada federal, me dá também uma condição de ter tido um olhar para os 52 municípios. Eu acho que o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso amor por Rondônia é o que nos traz essa condição de nos colocarmos à disposição para esse cargo maior representando o nosso estado de Rondônia. Deputada, a idade da deputada já foi muito questionada para ocupar determinados cargos. A senhora já teve projeções para a Prefeitura da capital, para o governo de Rondônia, e a senhora está se colocando hoje à disposição para dar um salto adiante na carreira pública da senhora. Quantos anos a senhora tem? 35. Não estou chavecando a deputada, então não tem problema, né? Porque a mulher não gosta. E é público, a idade não tem problema. Estou com a idade certa para concorrer ao Senado, porque tem idade para poder concorrer ao Senado e é 35 anos o mínimo. Eu toquei nesse assunto justamente porque essa vida pública da senhora, a senhora acredita que também está te dando um amadurecimento político para a tramitação? E é claro que assim, em todos os aspectos, não porque hoje a senhora postula o cargo de senadora, mas que seja para governador ou até mesmo para a reeleição. Qual a avaliação que a senhora faz nesse curso, desse período que a senhora está como agente público? Totalmente. Eu me sinto hoje completamente madura, capacitada e preparada para assumir esse cargo e ter a condição de me colocar à disposição. Porque quando você se coloca à disposição de algo, você precisa ter dentro de você a confiança que você está preparado para aquilo. Eu tive a oportunidade de ser vereadora na nossa capital, aqui em Porto Velho. Com 25 anos concorri à prefeitura e por muito pouco, por 1% dos votos, não fomos ao segundo turno. Depois tive a oportunidade de vir candidata a deputada federal, ganhamos a eleição e estamos nesse segundo mandato. E durante isso eu também nunca deixei de estudar, sempre me dediquei muito aos estudos, desde muito nova. Tive a oportunidade de me formar em medicina, minha especialidade, minha residência médica foi em cardiologia. Fiz o direito pela política, mestrado em gestão pública e estou terminando o doutorado. E estudo junto com meu irmão e com meu pai. E dessa forma, eu me sinto hoje qualificada e muito madura para poder ocupar um cargo de tanta importância. E vejo que durante esses 8 anos como deputada federal, Adilson, me deram uma credibilidade para entender o papel e a importância que é de estarmos dentro do Congresso. E hoje, com toda essa minha capacitação e esse preparo, eu vejo toda a oportunidade de poder fazer esse voo maior para poder ter uma oportunidade de poder representar toda a população do nosso estado de Rondônia. Então, hoje eu me sinto capacitada, preparada e muito disposta a fazer muito mais por Rondônia. A articulação da deputada dentro do Congresso, né, a visibilidade e notoriedade da senhora lá dentro, com relação ao próprio relacionamento com cada um dos parlamentares e até grandes lideranças, isso também é um dos marcos desse período em que a senhora está como deputada, né?
Hoje nós temos aí uma deputada que tem uma representatividade à altura dos grandes centros, porque pelo que a gente tem observado, como a senhora tem se bem relacionado com ministérios, com o próprio executivo, e isso ao longo de todos os governos, eu não estou pontuando esse agora, isso também demonstra um avanço propriamente na carreira da senhora como política, porque é uma carreira também. Ah, com certeza, isso faz muita diferença. As relações que você cria, as formas de você poder contribuir fazem muita diferença aqui na ponta. Um exemplo disso é a forma que conseguimos também fazer com que a presença de tantos ministros acontecessem aqui no nosso estado de Rondônia. Então, a gente percebe as relações, como elas também podem ajudar nessa condição. E também eu tive um fator importantíssimo na Câmara, que disputei a mesa diretora de forma avulsa, e dos 513 votos, eu recebi 416 votos, concorrendo com um candidato que era do estado de São Paulo. E um estado, né, com muitos deputados, então isso já mostra que tivemos ali essa oportunidade de levar o nome de Rondônia e sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de segunda secretária da mesa diretora. E tivemos a oportunidade de fazer uma grande transformação. Levamos o estágio visita, o estágio participação, o estágio internacional. Inclusive, muitas pessoas aqui do nosso estado de Rondônia tiveram a oportunidade de acompanhar durante uma semana o dia a dia da Câmara dos Deputados. E quem sabe a gente não tem aí a oportunidade de termos muitos desses que estiveram lá ocupando cargos importantes e de lideranças na política. Porque muitos que participaram nos estágios hoje estão concorrendo às eleições. E a gente fica na torcida para que as pessoas se sintam motivadas e que possamos também, Adilson, ser inspiração e motivação para a participação de mulheres, de jovens, de pessoas do bem, boas, a participarem da vida pública. Porque, infelizmente, a forma da criminalização política que ela vem acontecendo tem afastado muitas pessoas. Só que a política é algo honesto, algo correto, algo bom, algo necessário e que a gente precisa fazer com que as pessoas estejam mais próximas e não distantes. E isso é o que nos motiva a mostrar que a política é boa, que quem faz corrupção são pessoas que já fazem esses atos de corrupção fora da vida pública e se aproveitam dela para cometer aquilo que elas já faziam na sua vida privada e particular. Então, a política é algo muito bonito, é algo transformador e algo necessário para que a gente possa viver cada vez mais num país desenvolvido, de qualidade, com saúde e com muita educação. Então, esse papel nós temos e é isso que me motiva e me faz todos os dias acordar cheia de vontade, com espírito transformador para fazer muito mais pela nossa gente, pelo nosso estado e pelo Brasil. Perfeito. A deputada federal Mariana Carvalho, pré-candidata ao Senado da República pelo estado de Rondônia, é a nossa convidada também do dia de hoje. Um abraço especial para minha amiga Carlinha Cabral. Ela saiu do estúdio agora, mas fica registrado no ar. A Carlinha está ladeada do... Rael. Rael, grande Rael. Um abraço a você, obrigado pela presença aqui conosco, acompanhando a deputada. Deputada, um grande abraço, é uma satisfação sempre conversar com a senhora. Obrigada, eu que fico muito feliz pelo espaço, pela oportunidade, agradecendo você, deixando aqui um beijo a Vivi, a todos os amigos da Band. E eu fico grata por ter a oportunidade de falarmos um pouco sobre o nosso trabalho. Aqui temos tantos recursos, são tantas praças acontecendo, teremos em breve, se Deus quiser, acho que semana que vem a entrega também aqui do campo do Coab. Temos lá no bairro Mariana, a Praça da Juventude acontecendo, o Ecoparque no Mucambo, também uma obra já em execução. No bairro Cascalheira, o Flamboyant, a Praça do Alphaville, a Camélias no bairro Eldorado. São tantas obras acontecendo e 20 milhões já destinados para a Prefeitura de Porto Velho para a construção da nova rodoviária. Uma obra esperadíssima, não só pelos porto-velhenses, mas pelo estado de Rondônia e que conseguimos fazer junto com a Prefeitura, com o nosso prefeito Hildo e com o governador Marcos Rocha, toda a regularização do terreno e conseguimos, através do nosso mandato, já fazer essa indicação desses 20 milhões. Temos muita esperança e muita fé de fazer cada vez mais esse estado pujante. Então, muito obrigada, um beijo a todos que nos acompanham e também, se puderem, nos acompanhem nas redes sociais, no Facebook Mariana Carvalho, no Instagram marianacarvalho.ro. Deem sugestões, ideias, críticas também, mas façam com que esse mandato continue sempre sendo participativo. Um grande beijo e obrigada pelo espaço. A gente agradece pela vinda mais uma vez, a deputada federal Mariana Carvalho, conversando um pouco mais com a audiência do Band Cidade em todo o estado. Vamos voltar daqui a pouquinho, trazendo mais informações, a cobertura completa das eleições, tudo passando por aqui. Olha, e já estamos especulando um debate com os candidatos ao Senado da República. Se vira, Angelita Lima, nossa diretora. Tô jogando no ar a brincadeira aí. 13h25, eu volto já já. A cobertura das eleições tá rolando.